que está contrário, tudo aquilo que está parecendo que vai dar errado, vai dar certo em nome de Jesus. Então abra o seu coração e sinta o agir de Deus neste lugar, amém? Pode soltar, irmão Igor. Glória a Deus, aleluia. Quem acredita que Deus está movendo as mãos nesta noite em prol da sua causa? Aleluia, Jesus. Ele entrou no templo para adorar, deixou seu luto, deixou seu lar, queria saber o pensamento de Davi no momento dessa adoração. O coração de Deus se derreteu ao ver Davi romper seu luto. Foi o que escolheu. Davi se prostrou, rasgou seu coração. Deus curou a sua dor através da sua adoração.
Antes de passar para o meu marido, glória a Deus, eu vou só deixar uns versículos aqui para a meditação da igreja, amém? Fica em Salmos 25 e a partir do versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Ele lhe mostrará a sua aliança. Amém? Glória a Deus. Desde já agradeço a minha oportunidade. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Tem glória para Jesus? Tem? Aleluia, glória a Deus. Antes mesmo de chegar aqui, eu já podia sentir a graça do Senhor Jesus. Essa semana para mim foi bem corrida. E ontem eu estava finalizando esse sermão. Enquanto eu estava escrevendo ele, eu podia sentir uma graça do Senhor. E quando eu cheguei aqui no Riacho Fundo 1, eu fui orar. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu orei de novo. E falei, Deus, você está comigo nessa palavra. E a cada momento o Senhor só confirmando. Porque o título da mensagem é: ainda tem aqueles que não adoram a deuses falsos. Ainda há aquela geração que não se dobra para as coisas dessa terra. Ainda existe aqueles que dizem não ao pecado. Ainda existe aqueles que falam não às drogas. Ainda existe aqueles que falam não à prostituição. Ainda tem aqueles, aleluia. Levante-se comigo e abra a palavra do Senhor Jesus em 1 Reis, no capítulo 18, amém? Glórias a Deus, aleluias. Deus é fiel, versículo de número 22, amém? Glórias ao Senhor Jesus. Quem achou diz, eu achei. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor Jesus que diz assim: então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Amém? Podemos apenas deixar sua Bíblia na cadeira. Vamos orar ao Senhor, amém? Querido e amado Deus, eterno Pai, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Pai querido, eu não posso fazer nada, meu Pai amado, se não for, meu Pai amado, direcionado por Ti. Por isso, Espírito Santo, eu te peço nessa noite, se eu ainda tenho créditos ainda contigo, se ainda eu tenho intimidade no céu contigo, eu te peço, Espírito Santo, faça-se presente nesse culto, ó Pai, e manifesta mais um pouquinho da Tua glória. Ó Espírito Santo de Deus, eu te peço, ó Pai querido, ainda tem adoradores, ó Pai querido, que não se drogam, que não se vendem, ó Pai querido. Ainda tem adoradores, ó Pai querido, que rasgam, ó Pai amado, o seu coração, ó Pai querido, para orar, para interceder, ó Pai querido. Manifesta mais uma vez a Tua glória, Senhor Jesus. Que esse aqui tem coração, ó Pai querido, que está disposto a receber, que está disposto, ó Pai querido, a ouvir a Tua voz, ó Pai querido. Manifesta neles, ó Pai querido, o Teu poder, a Tua glória, em nome de Jesus. Você pode se assentar glorificando a Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Quero começar com esta palavra. O rei e o governo, eles se corrompem. A sociedade, ela pode se corromper, porque em 1 Reis, no capítulo 16, no versículo do número 30 até o número 33, vai dizer que Acabe, ele reina. Mas Acabe, diferente de todos os reis, de todos aqueles homens que passou ali, Acabe é um homem que provoca a ira em Deus de uma tal forma que os seus primeiros feitos é se casar com uma mulher que não era da sua linhagem, não seguia a sua doutrina, julgo desigual. O primeiro erro dele é se casar com uma mulher, ou se casar com alguém que não professa a sua fé. Quando na quarta-feira passada eu falei que eu escrevi uma carta
um mês antes de conhecer a minha esposa. E na carta eu não pedi uma mulher que fosse rica de forma nenhuma, por mais que seria bom, mas eu não pedi. A primeira coisa que eu pedi foi: Deus, que ela seja uma mulher de Deus, que ela seja uma mulher temente a Deus. Por quê? Porque quando você tem um companheiro ou uma companheira que te impulsione a mais perto de Deus, coisas grandes acontecem em sua vida. Prova disso, que quando eu entro em parafuso ou quando eu entro em ansiedade, ela olha pra mim e ela fala: você não teme a Deus? Deus não prometeu? E às vezes eu fico chateado, eu falo: é verdade, você tem razão. É Deus mostrando para nós: você não está sozinho, porque Deus, Ele prepara alguém para andar contigo. Ah, mas eu não sou casado, mas Deus preparou um amigo. Ah, mas eu não tenho amigos, Deus preparou o teu pastor para caminhar contigo. Segundo erro de Acabe foi se esquecer e virar as costas para Deus e começar a adorar Deus falso. É ele adorando outros deuses, os deuses feitos por mãos humanas. E ele olha e fala: não vou apenas adorar, mas eu vou construir templos para esse Deus. Acabe sendo um homem, trazendo para o nosso ambiente aqui, um homem cristão, um pastor, começa a adorar outros deuses, começa a adorar no século 21 Deus do dinheiro, o Deus da fama, e se esquece de Deus. E com isso ele começa a fazer com que o povo pare de olhar para Deus. E Deus, Ele olha essa situação, vê o governo se corrompendo, vê o rei se corrompendo. Ele levanta um Elias para pregar contra o pecado, para falar a verdade. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo de número 2 e 3, vai dizer que pregues a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, redaguarde-se, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ali Elias, ele é levantado para pregar, para exortar Acabe, para tentar olhar, para tentar colocar uma visão na mente, na vista de Acabe, dizendo: o que você está fazendo é errado, para com isso, porque o seu final vai ser a morte, porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então com isso eu quero te dizer uma coisa: não deixe de pregar a verdade, não deixe de levar a palavra de Deus, mesmo que doa, mesmo que te matem. Não deixe de levar a palavra, mesmo que vá te machucar. Melhor é sofrer com Cristo Jesus, porque Paulo, ele vai dizer: agora ninguém me inquiete, porque eu carrego em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo, eu acho muito lindo, porque Paulo, quando ele começa o seu ministério, ele começa pregando a palavra. A sua recompensa é a prisão, a sua recompensa é chicotadas, a sua recompensa é naufrágios aqui na terra, mas no céu. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo de número 7 desde agora está me preparado, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Ele guarda a fé. Eu quero te dizer nessa noite: prega a verdade, mantenha com a sua fé intacta. Pode até balancear, mas não desista da tua fé. Essa palavra está falando com alguém nessa noite. Não desista
Mesmo que as pessoas, mesmo que o ambiente que você está vivendo está corrompido, mas você é luz naquele ambiente, você é sal naquele ambiente. Não desista, porque foi para isso que Deus te chamou. Às vezes você entra dentro do seu quarto e fala: Deus, eu desisto, eu não vou mais. Mas eu sou boca de Deus nessa noite para te dizer: ainda Deus não mandou você parar. Continua, continua, porque no tempo de você parar, Ele vai te avisar. Mas enquanto Ele não te avisou ainda, continua a lutar. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Agora que eu quero começar a pregar nessa noite, quero começar a desenvolver essa palavra contigo. E em alguns pontos que eu achei muito lindo nessa história. Primeiro deles é: o governo se corrompe, mas Deus levanta um profeta sério, justo e temente a Deus. Deus vai levantar homens e mulheres para falar a verdade, que não esconda, que não omita a verdade. Porque nesse século, pessoas que ganham fama, ganham visibilidade, é aqueles que falam: Deus manda te dizer que está te entregando um carro. Pessoas que ganham visibilidade é aquelas que vai dizer: a tua conta bancária vai cair 10 mil na tua conta amanhã. Em vez de dizer: se conserta, porque a tua vida está errada. São este tipo de pessoas que são cancelados na internet, são cancelados no meio familiar. Mas aqui ainda há pessoas que pregam a verdade, mesmo que doa. Pregue, não deixa de pregar a verdade, aleluia. Por quê? Porque no nosso século, os profetas se corromperam por medo de morrer. Profetas desistiram de pregar a verdade porque falam: eu não vou pregar, porque vão me cancelar, porque vão olhar para mim torto, eu vou perder amizades, eu vou perder contatos. Deixe perder contatos, deixe você ser esquecido pelo mundo, mas seja amigo de Deus, seja conhecido no céu. Melhor do que ser conhecido na terra, que a terra passa, mas no céu é eterno. Aleluia. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo de número 21, vai dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque em Elias já estava vivendo aquilo que Paulo escreveu depois, há séculos para frente, que foi esse texto que eu acabei de ler. Porque na época de Elias, os profetas que estavam ali perto do rei, eles se corromperam por causa que estavam com medo de morrer. Eles estavam com medo de sofrer alguma consequência ali. E por isso eles deixam de adorar a Deus e começam a adorar Acabe, começam a adorar Baal. Mas Deus levantou Elias para dizer: eu prego a verdade, mesmo que eu morra, mesmo que eu respire morte em minha vida, mesmo que eu respire condenação em minha vida, eu não deixo de pregar a verdade. Aleluia, glórias a Deus. As coisas aqui na terra não podem se comprar, elas não podem se comparar com as que são do céu. Então pregue a verdade, mesmo que você possa morrer. Pregador, que isso? É verdade. Se você for olhar por Oriente Médio, você vai ver missionários sendo decapitados, sendo fuzilados, mas pregando a verdade. Pregando a verdade, levando a palavra. Porque em Lucas, no capítulo 15, vai dizer: melhor uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Uma alma vale muito. Se Deus te chamou para pregar, pregue pelo menos para uma alma, que ela vale mais do que o mundo inteiro. Amém? Glórias a Deus. Você pode glorificar por esta palavra? Aleluia. Elias, ele prega contra as práticas pecaminosas que o rei estava fazendo e profetizou sua ruína. Mas interessante é que aqui vai dizer, em 1 Reis, no capítulo 17, no versículo de número 1 e 2, vai dizer: então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor de Israel, perante cuja face estou,
que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo. É interessante isso daqui, porque há muitos pregadores que falam que Deus não mandou, profetizam que Deus não mandou profetizar, e continua nos palcos, continua nos altares, e o povo aplaudindo. Elias não, Elias profetizou, ouviu a voz do Senhor e se escondeu. Ouça a voz do Senhor, ouça a voz de Deus e obedeça a voz do Senhor. E Deus, Ele manda Elias para um lugar. E eu entendo uma coisa com essa palavra: Deus, Ele não te mandará para um lugar onde não haverá provisão para você e para a sua casa. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas enquanto eu escrevi essa mensagem, eu perguntava para Deus por que Ele mandou escrever desse jeito. Mas Deus manda dizer para você. Você sabe que o seu coração está doendo, você sabe que o seu coração está queimando, porque Deus já te mandou preparar as malas, porque Ele vai te levar para um lugar. Você já questionou: Deus, como é que vai ser? Deus, como é que eu vou ter dinheiro lá? Mas Deus manda te dizer: eu te mandei ir, eu te mandei preparar as malas, porque eu vou ordenar os covos que te deu alimento. Você vai beber do ribeiro, mas você não vai padecer, nem sua família vai mendigar o pão, porque eu que te mandei, eu que te ordenei. Vai. Aleluias. Deus, Ele preserva os seus onde a probabilidade de crescimento é mínima para os homens. Prova disso, 1 Reis capítulo 17, versículo de número 8 ao versículo de número 9 vai dizer: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Olha que interessante. Depois que Deus, Ele manda Elias ir para a beira do ribeiro, ele é alimentado ali, mas a água ela se acaba no ribeiro porque faltou a água. E por muitas das vezes você está em um ambiente aonde Deus te mandou ir, e de repente começou a faltar o arroz, começou a faltar o dinheiro para pagar o aluguel, e você olha: Deus, por que isso? O Senhor não mandou eu fazer isso? Aí começa a vir a reclamação. Quero dizer uma coisa que eu aprendi na pele: melhor é você dobrar o seu joelho e adorar, ou fazer igual a minha esposa falou aqui há pouco tempo. Em vez de reclamar, em vez de murmurar, em vez de provocar confusão, louve, adore, porque Deus, Ele provê aonde para o homem não há probabilidade. Ele vai prover de uma viúva, Ele vai prover de alguém, mas Ele não vai deixar você passar dificuldade. O que você basta fazer é orar ao Senhor, adorar e esperar a provisão dEle. Aleluia. Pode parecer para o homem que não tem vida, mas o dono do milagre olha e vê: é o lugar perfeito para fazer milagre. Porque por muitas das vezes o homem olha para você, olha para mim e fala: não tem probabilidade nenhuma de crescimento. Mas Deus chega em você e vai dizer: tem crescimento sim, tem crescimento sim. Eu escolhi ele, eu escolhi ela, mas não prega bem, não fala bonito, mas eu escolhi. Não pode ter um diploma de teologia, mas eu escolhi você, eu escolhi você. Então vai, fica na posição que Ele te mandou ficar. Porque, pregador, enquanto você serve o reino, enquanto você serve na presença do Senhor, Ele cuida dos seus. Por muitas das vezes você chega na igreja chorando, desesperado, falando: Deus, o meu amigo, o meu ente querido está internado, e agora vai para o joelho. É com você mesmo. Você jejuou e falou: Deus, fala comigo hoje, porque a minha mãe, o meu parente está internado, está na UTI. O médico já disse: não tem mais jeito.
Mas eu quero ser boca de Deus para você e vai dizer: tem jeito sim, apenas me adore que eu cuido da tua família, apenas me busque que eu cuido dos teus, não se preocupe, eu chego lá. Você pode parecer, vai morrer, mesmo que morra, Deus ele ainda pode suscitar, Deus pode ressuscitar, Deus pode transformar a dor em alegria, Deus pode todas as coisas na sua vida, basta você crer. Amém? Glórias a Deus, aleluias. E aonde nós começamos a ler que Elias, ele volta de novo à presença do rei depois de algum tempo, para falar: parabéns, rei, pelo teu caminhado, não, mas para de provar a ele que Baal não é Deus, mas que só existe um Deus todo-poderoso na terra, que manda na terra, manda no céu, manda em todas as coisas, porque ele o criou. Aleluias. Por que, pregador, você falou desse jeito? É porque tem muitas pessoas que olham para você e não entendem, pastor, porque o Senhor sobe um monte, desce monte, passa de noite, na madrugada, indo para o monte com 2, 3, 4, 5 irmãos. Algumas pessoas olham para você e falam: é doido, porque ele está fazendo isso, não estou vendo nada mudar. Mas enquanto você faz, Deus ele assina no caderno dele: meu filho está ouvindo a minha voz. Mesmo que o Senhor já tenha falado: Deus, eu não aguento mais, Deus, eu quero parar, eu vou passar o cajado para outro, porque está doendo nas minhas costas. Deus, eu não quero mais, eu quero férias, Deus. Chega da obra, chega de pastorear. Oh, meu Deus, eu falei que eu não ia falar isso. Eu relutei a primeira quarta-feira, a segunda, mas nessa madrugada Deus me incomodou. Você vai falar então? Eu vou falar. Deus manda te dizer, mesmo que você olhe e fale: não tem a probabilidade de crescimento mais, Deus, eu vou para outro estado é melhor para mim. Mas Deus manda te dizer: a obra ainda não acabou aqui, filho. Continua, porque ainda eu preciso que você discipule outro Eliseu. Enquanto a promessa não terminar aqui, permaneça na posição que Deus te ordenou. Porque Deus, ele ordena, que ele ressuscita, ele renova as tuas forças. Aleluia, glórias a Deus. Eu vou continuar pregando, mas eu vou pular para frente, já eu volto. Elias, todo mundo já conhece a história de Elias, mas Elias, ele ora e fala: eu sou o menor, eu estou em pequena quantidade. Mas ele desafia 450 profetas de Baal para um desafio. Desafio esse é um desafio só que ele te faz. Por quê, pregador? Porque o desafio é: vamos oferecer a Deus um holocausto, vamos oferecer a Deus um sacrifício. Ok, vamos oferecer. Tem o bezerro? Tem a lenha? Tem o altar? Tem. E o fogo? Agora o fogo é só Deus que vai prover. Se Baal for Deus, ele manda fogo, senão nada acontece. Mas se Deus é Deus, ele manda fogo. Aleluia, eu sinto graça nessa palavra. Por que, pregador, você sente graça nessa palavra? Porque teve quantidade, mas que adianta a quantidade se não tem a presença?
O que adianta você cantar bonito se a presença já foi embora há muito tempo? O que adianta você pregar bonito, ter uma oratória, ter curso de teologia, ter anel no dedo, mas se a presença foi embora? E ali eu escrevendo a palavra, veio a seguinte informação para mim: a mentira, para ela gerar impacto, ela precisa ser enfeitada, a parede precisa ser preta, precisa ter luzes, precisa ter barulho, o que for. Mas é interessante, porque quanto mais a verdade ela é simples, mais impactante ela se torna. Por que, pregador? Porque aqueles 400 profetas de Baal passaram a manhã toda sacrificando a si mesmo, rasgando as suas vestes, rasgando o seu corpo, e nada aconteceu. Por quê? Porque Baal não é Deus. Não adianta você rasgar o seu corpo se o seu coração não está quebrantado diante da presença de Deus. Não adianta você se rasgar por inteiro se a sua alma não está rasgada diante de Deus. Não adianta você prostrar o seu corpo se a sua alma ela não se prostrou diante de Deus. Aleluia. Quando chega ao meio-dia, isso daqui é só crente que pode fazer, é só crente que tem domínio para fazer. Ele começa a zombar dos 400 profetas de Baal, falando: ora mais alto. Talvez ele está dormindo, talvez está viajando, mas o nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele ouve, Ele entende, Ele decifra as nossas lágrimas. Nós podemos estar no fundo do poço, Ele está nos vendo. Nós podemos estar em cima da árvore, Ele está nos vendo. Nós podemos estar onde ninguém vê, mas Ele vê. Ele vê as tuas lágrimas, Ele vê a tua dor. Ele está vendo. Apenas basta você o chamar. Amém? Agora é a vez do profeta, é a vez do pequenino, é a vez daquele a qual a sociedade vai dizer: não prega nada, não é afinado, não vai acontecer nada. É a vez dele. Mas antes dele subir no altar, antes dele começar a sua adoração, a sua visão ela é aberta demais. Como, pregador? Antes de Elias colocar alguma coisa em cima do altar, primeiro ele chama o povo. Ele fala: não vou fazer isso daqui sozinho, porque vocês também têm conta aqui na casa. Todo mundo, vamos consertar o altar. Porque, pregador, antes do fogo cair, o altar precisa estar em ordem. Antes da glória descer, o altar precisa estar em ordem. Não tem como a presença descer em um altar desmantelado. Não tem como a presença de Deus descer em um altar desorganizado. Não tem como a presença descer em um altar fora de ordem. E ali Elias, ele chama o povo para consertar o altar. Assim como o pastor, ele chama obreiros, chama a igreja, congregados, membros. Vamos orar. É o pastor dizendo: o altar está um pouquinho rachado, está um pouquinho sujo. Vamos orar, vamos orar. Mas por muitas das vezes não vem ninguém. Por muitas das vezes só vem 1, 2, 3 pessoas. Mas fica tranquilo, o altar vai ser consertado de um jeito ou de outro. Amém? E é interessante agora, porque quem tem a presença faz a diferença na multidão. Você pode dizer para alguém ao seu lado: quem tem a presença faz a diferença na multidão. Quem tem a presença faz a diferença. Não entendi, pregador. Só pode ser só você de crente na tua empresa. Mas se você tem a presença, o teu chefe te conhece. Se você tem a presença, o teu chefe te chama para orar pela equipe. Se você tem a presença, eles vão te conhecer. Para ter fama, não. Para dizer: ora por mim, eu sei que tu é crente.
pode ser até na tua escola. Você vai dizer: eu? É você mesmo, jovem. Para de se envergonhar, para de se esconder. Você é luz, rapaz, você é luz, mulher. Leve a palavra para que essa vergonha, aquele que te salvou quer salvar mais um. Para de ser egoísta. Leve a palavra. Mas eu não sei pregar. Lê a Bíblia para ele, lê a Bíblia para ela. Manda um louvor. É um evangelismo. Não deixa, né? Aleluia, glória a Deus. E é dentro dessa palavra que eu tenho 3 pontos para dizer. O primeiro: pode não ter fama, pastor. Pode não ter talento, mas tem presença. Pode até não cantar bonito, mas tem a unção. Pode até desafinar um pouco no hino, mas tem a presença. Melhor é ter a presença em sua vida do que ter apenas técnica. Técnica você aprende, mas a presença é só joelho no chão, cara no pó, que a presença vem. Depois que Elias, ele ora. Engraçado que nessa palavra tem 2 tipos de culto. Aquele culto que não tem a presença demora a manhã toda para não acontecer nada. Mas apenas com meia horinha de culto, a presença desce, enche todos. Ou em outras palavras, queima o holocausto e prova para todo mundo: eu sou Deus que mando nos céus e mando na terra. Eu sou Deus que mando nos céus e mando na terra. Deus é Deus, aleluia. Mas aqui há um ponto, já estou caminhando para o final. Às vezes o cansaço bate. Às vezes o cansaço bate. Eu estou falando com alguém nessa noite. Às vezes a vontade de vir para a igreja não tem mais. Mas Deus manda dizer para alguém aqui nessa noite: não pare, não desista. Porque Elias, no capítulo de número 19, versículo de número 4, vai dizer: ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, Senhor. Por muitas das vezes passou o ano, pregou, evangelizou, moveu, mas só Deus e você sabe o cansaço, a vontade de parar que está dentro do teu coração. Às vezes você vem para a igreja arrastado, mas vem. E é Deus dizendo para você: você pediu a morte, você pediu para parar, você pediu: Deus, manda outro, escolhe outro, eu já chego, eu não quero mais. Mas Ele está mandando te dizer: calma, filho, você está cansado, dorme um pouco. Porque quando você acordar tem provisão e tem sustento para você, para andar mais 40 dias, você não vai parar ainda, a missão não acabou ainda. Enquanto você pede a morte, enquanto você pede outro para lhe substituir, Deus está preparando uma provisão para a tua vida. Deus está preparando uma provisão para que você ande mais 40 dias, mais um ano na presença dEle. Aleluia. E de repente o cansaço está batendo tanto, e você já quer parar, e você começa a querer colocar coisas, colocar adjetivos ali para Deus, para dizer para Deus, olhar para você: para mesmo. Porque Elias, ele olha e fala: Deus, eu estou sozinho nessa caminhada, todos me abandonaram, os membros estão indo embora, eu estou ficando sozinho, estou ficando sem recursos. Mas Deus olha, Ele vai dizer: fica tranquilo, Elias, eu guardei 7.000 que não se dobrou, eu guardei 7.000 que não se vendeu para o pecado, eu guardei 7.000 que não desistiu da caminhada. Eu os escondi, você não está sozinho na caminhada.
Deus manda dizer para alguém aqui: mesmo que você olhe, não vê recurso, mesmo que você olhe, não vê ninguém ao seu lado, Deus, Ele está provendo alguém para caminhar contigo. Ele está levantando pessoas para orar contigo, que te impulsione. Mesmo que você fale: eu não aguento, eu não consigo mais, mas Deus está levantando alguém para dizer: vamos, eu estou contigo. Está dizendo assim: você está levantado, levanta aqui. Você está ali de joelhos, você está já olhando e falando: eu não aguento mais, mas Deus vai levantar alguém e vai dizer: vamos comigo. Mesmo que você desista, mesmo que você queira parar, eu estou contigo, eu caminho com você. Você não está sozinho, ombrearemos junto, porque nós estamos juntos. A presença é de Deus, é Deus que capacita, é Deus que unge, é Deus que levanta pessoas para andar contigo. E para finalizar, pastor, Deus, Ele levanta obreiros que caminham com você, obreiros que choram com você. Mesmo que pareça que está difícil, mas você tem obreiros que caminham contigo, que choram contigo. Aleluia. Eu quero confessar algo para os irmãos aqui. Quando eu recebi essa revelação, há mais ou menos quase 1 ano e meio atrás, que Deus, Ele iria me levantar para pastor. Eu falei: Deus, escolhe outro. Eu já vi grandes amigos meus falar: dói, vai doer. E desses 1 ano e meio pra cá, eu só vejo pessoa falando: você vai ser pastor pra cá, vai ser pastor pra lá. Eu falei: Deus, escolhe outro. Eu não. E nessa semana eu ouvi uma mensagem que ela me constrangeu de uma tal forma, que a única coisa foi, eu falei igual Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Se for para morrer, nós morremos juntos, mas a tua chamada eu vou seguir. Porque a vida de um pastor, eu não sou pastor ainda, espero que Deus demore um pouquinho mais, amém? Mas seja feita a vontade dele. Eu já conversei com alguns pastores, eu vejo o quanto o pastor sofre na obra, o quanto o pastor chora. Você pode olhar, pode ver o pastor todo bonito nesse terno preto e fala: nossa, ele é um homem de Deus. Mas ninguém vê as marcas que estão nas costas deste homem. Só Ele, Deus. Aleluia, Jesus. Só Ele, Deus, dentro do quarto, na madrugada. Por muitas das vezes até mesmo a esposa dele acorda no meio da madrugada e vê ele chorando, dizendo: Senhor, traz de volta aquele que saiu. Senhor, dá mais uma chance para aquele irmão que voltou, mas não estava firme. Senhor, ajuda meus irmãos. Só Ele, Deus, sabe o quanto a chamada dói, o quanto é doloroso você olhar, você pregar a verdade, e o crente, ele orar e falar: o pastor está sendo duro demais, vou sair. É esse pastor que quando a trombeta tocar, Deus vai chegar diante deles e vai falar: cadê as minhas ovelhas que eu mandei você apacentar? Não vai ser para você não, vai ser para Ele. Ele já orou, ele fez campanha, diversas campanhas, para entregar o ministério. A gente nunca conversou sobre isso. Mentira minha ou verdade? A gente nunca conversou sobre essas questões. Mas ele e a esposa dele já fizeram campanhas para falar: tem o El, tem o Maiquinho, homens de Deus. Mas Deus manda te dizer nessa noite, pastor: o cajado eu não entreguei para nenhum deles, foi para você.
eu ainda te sustento. E nessa noite eu te renovo. Aleluia, glórias a Deus. E para concluir a minha mensagem, 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 vai dizer: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Ainda não chegou o tempo de parar, porque Deus ainda vai levantar um Eliseu, mas o Eliseu ainda não apareceu. Continua firme, continua adorando, porque Deus é contigo. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Sei que estás aqui, Senhor. Se coloque de pé. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. Eu quero chamar aqui na frente você. Não estou fazendo apelo ainda, mas eu quero te chamar aqui na frente, você crente, ou você mesmo que precisa renovar suas forças. Eu quero orar por você. Você que olha e vê: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso renovar as minhas forças. Amém? Pode vir à igreja. Amém? Pode vir. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. E renova, ó Deus, o ministério, renova as forças. Senhor, Tu és fiel, meu eu Pai sei querido. que Tu és fiel. Pai querido, Ele pediu unção dobrada, meu Pai querido. Então, enche Ele, meu Pai amado. Eu sei que Não Tu apenas, meu Pai amado, enche, mas transborda o Teu Filho agora, Senhor. O coração dele queima, meu Pai amado, pela Tua presença. Pratos já foram oferecidos, ofertas já foram oferecidas, mas Ele rejeitou todas. Pai querido, honra a fé do Teu Filho agora, Jesus, e enche Ele de uma forma poderosa. Pai querido, enche, meu Pai querido, renova a fé dos Teus filhos, ó Pai querido. Renova, meu Pai querido, renova, Jesus. Renova, meu Deus, renova, Jesus. Pai querido, abençoe essa criança, meu Pai. Abençoe os Teus filhos, ó Pai. Aleluia, Jesus. Ofereça a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu
eu gostaria de perguntar se tem alguém que ouviu essa palavra e deseja fazer uma aliança com o Senhor Jesus. Se tem alguém, levante sua mão. Gostaria de orar por você. Ou até mesmo você que está desviado e deseja voltar para os braços do Pai. A oportunidade é hoje. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, amém? Tem alguém? Se não tem, eu retorno o microfone para quem é de direito, amém? E já quero agradecer por essas três quarta-feiras. Obrigado, que honra estar aqui, servindo, obrigando com o Senhor. Amo muito essa família, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Aleluias. Quem está abençoado aí, irmãos? Aleluia. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Quarta-feira que vem, se Deus assim permitir, vai estar aqui um casal, uma mulher, um homem de Deus, começando uma nova campanha, porque a obra de Deus ela não pode parar, é até Jesus voltar. Amanhã é quinta-feira, o El prega amanhã, eu fiquei sabendo. Só assim, né, Vanderlei, para vir tocar na quinta-feira, né? É porque eu prego na quinta aqui, não tem tocador não, mas amanhã o tocador vem pregar, então vai ter tocador. Jeff, ué, Jeff, amém. Sexta-feira é o último dia da campanha. A Vanderlei que prega, né? A Vanderlei prega em nome de Jesus. Eu estava falando com a minha esposa, essa campanha de vocês aí, até sexta-feira Deus vai preparar uma pessoa aqui para levantar uma nova campanha, para vocês continuarem na frente da obra. Está uma bênção a campanha de sexta-feira, né? Em nome de Jesus. Sábado, culto de oração. Domingo, o nosso culto de Santa Ceia. Nós temos 12 horas de oração aqui. A Lúcia, eu nem falo mais, ela já me botou no primeiro horário, né, irmãos? Se você quiser vir orar, irmãos, a igreja vai estar, não vou falar que vai estar aberta, né, irmãos? Mas vai ter gente aqui, irmãos. A oração começa às 7 da manhã e termina às 7 da noite. Eita glória, são 12 horas de intercessão aqui, né, irmãos? Eu estou no primeiro horário aqui, assim, eu acho que é o Maico depois de mim, assim a gente vai. Não sei, eu não olhei direito lá, mas eu vi que já completou as 12 pessoas, né? De oração. Quem gosta de orar, diga amém. Quem gosta de orar, diga amém. Não mente não. Orar não é para todo mundo não. Não mente não. Vou perguntar de novo. Quem gosta de orar, diga amém. Tem algumas pessoas, né? Eu não gosto de orar não, mas tem que orar. Pastor, eu não gosto de orar não, mas aí eu sei que precisa orar, irmão. Tem que orar, irmão. Eu gosto mais louvar, e eu nem sei louvar, mas aí a gente tem que orar, né, irmãos? Sem a oração não vai. E a oração, irmãos, é igual essa coluna que vocês estão vendo aqui, ó. Tem que ter uma fundação para colocar ela, né? Por isso é necessário a oração. Você viu que Jesus falou para os discípulos? Jesus foi para o monte com os discípulos, né? Jesus está orando, né? E Jesus está arrebentando lá, está chorando, está suando, né? E aí ele volta. E os discípulos estão fazendo o quê? Dormindo. E andava lado a lado com Jesus, Vanderleia. Imagine eu, comedor de feijão. Como é que eu estou? Roncando, nem dormindo, né? Roncando, né? Orar não é, irmão, não é fácil orar, irmão. Não é fácil. Eu sei disso. Jesus volta a vigiar e orar. Jesus vai orar de novo. Quando Jesus volta, eles estão fazendo o quê, pastora? Dormindo de novo. Amém ou não amém? Eu levantei uma campanha com a minha esposa. Todo mês a gente faz uma campanha por vocês, irmãos, na madrugada. Eu fui inventar de orar no quarto, eu levantei, minha esposa dormiu de um canto, eu dormi no outro. Falei, não, está amarrado. Sabe como é que eu estou fazendo agora, irmão? Quando eu entro em batalha espiritual, eu levanto, vou para a sala, coloco um louvor, irmão, e vou orar, eu quero ver. E aí eu oro, irmão, aí eu já levantei mesmo, já estou lá na sala. Eita glória, Jesus está fazendo a obra, amém? Irmão, você que trouxe a sua oferta, o seu voto, se você não tem, não fica triste não, mas você que tem, vamos nos ajudar na obra de Deus, no nome de Jesus. Tem glória a Deus ou não tem glória a Deus, irmãos? Deus, Ele é fiel para a honra e a glória do Senhor Jesus. Quero agradecer vocês. Eu fui cunhado da Geisa, seu nome? Rayan, Juliana, né? Juliana, Deus abençoe vocês, o ministério de vocês. Que vocês cada dia mais possam crescer na presença de Deus. Deus tem muito a fazer na vida de vocês, né?
Até na questão, a Geisa também era tímida assim, desse jeito. Aí Deus foi trabalhando. Se deixar, a Geisa fica 2 horas com o microfone. Só Deus. Pega aqui. Deus abençoa a minha oferta. Deus abençoa os teus. Eu vou ficar de pé, irmãos. E Deus vai honrar vocês, hein? Deus vai honrar vocês. Não, é promessa de Deus. Eu creio em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Quem está abençoado, dá glória a Deus. Coloca as mãos assim, irmãos, para a gente ir embora para casa abençoado. Pai, obrigado, Jesus, por essa oportunidade a qual o Senhor nos concedeu aqui nessa noite. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, todas as nossas incredulidades. Nos leve em paz, nos guarda, nos livre de todo mal. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, não só agora, mas para todo sempre. Quem está abençoado, aplauda o Senhor Jesus. Deus abençoe e vão em paz em nome de Jesus.